A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo no canal, ainda não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também a CGADB. Neste canal Descomplicando a Teologia, você vai estar encontrando vídeos da nossa Escola Bíblica Dominical, da famosa EBD. Toda segunda-feira estou postando vídeos da lição dos adultos, toda terça-feira da lição dos jovens, toda quarta a lição dos juvenis, toda quinta-feira a lição dos adolescentes. E normalmente sexta-feira eu estou tirando uma folga, viu? Mas de vez em quando eu posto um vídeo também. E você vai encontrar muitos vídeos relacionados também à escatologia. Eu sou autor, você já me conhece, sou autor desse livro Descomplicando a Escatologia, onde eu falo desde o arrebatamento até Novos Céus, Nova Terra. Então eu tenho uma playlist que eu falo só sobre escatologia, se tiver interesse. Se tiver interesse também de comprar, de conhecer o nosso livro, em PDF ele está custando R$10. E ele impresso, ele custa R$30, já com frete incluído para qualquer lugar do Brasil, tá bom? Eu vou deixar aqui, muitas pessoas têm me pedido, eu vou deixar aqui o link do meu site para você que quer tomar algum curso, tá bom? Eu tenho um curso de teologia, até o que eu fiz, não está aqui o certificado, viu? Até o curso também que eu tomei da FATECBA, ou perdoe-me, do Gamaliel, na verdade, o curso básico de escatologia, tá bom? Então se você quiser aprender escatologia, o curso básico de escatologia, aceito pelas igrejas evangélicas Assembleia de Deus, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição o link que vai dar diretamente para o meu site. E lá você vai poder se inscrever nos canais, se inscrever nesses cursos, tá bom? Então lá nós temos um curso para a Escola Bíblica Dominical. Você que é professor da Escola Dominical, tem um curso maravilhoso para você que é professor da Escola Dominical. Para você que quer aprender curso de teologia, tem um curso também. Tem um também para pregadores, você que é pregador da palavra do Senhor, tem um curso especificamente, tá bom? Depois você acessa esse link e você vai ter acesso a comprar meu livro. E tudo que vocês quiserem, vocês vão ter acesso através desse link. E vou deixar também na descrição várias playlists do meu canal que possam estar lhe ajudando a você adquirir conhecimento da palavra do Senhor. Mas, sem demora nenhuma, nós estamos comentando a lição dos juvenis nesse dia. Essa lição irá no ar na quarta-feira, toda quarta-feira às 9h05 tem lição nova de juvenis sendo lançada no canal. E hoje nós estamos já na 12ª lição. Já estamos chegando no finalzinho dela, já estamos pertinho de terminar a nossa lição. E hoje nós vamos tratar a vida após o cativeiro. A vida após o cativeiro. Nós vimos a história de Israel desde o seu início. Posteriormente, nós vimos o cativeiro, como Israel sofreu, por que foi levado ao cativeiro, por causa dos próprios pecados, por causa do desvio que teve. E agora vamos estudar depois do cativeiro, como ficou Israel depois do exílio, depois do cativeiro. E já digo para vocês, e vou dar algumas informações agora, que é necessário você pegar a caneta para você anotar, para você passar para os seus alunos. Por incrível que pareça, o cativeiro trouxe muitos benefícios também para a nação de Israel. Você sabe muito bem que quando Israel foi levado aqui cativeiro, Israel estava na idolatria, estava no pecado, estava distanciado de Deus, estava totalmente ao inverso. Deus chega a chamar de prostituta, Deus chega a chamar o povo de Israel de adúlteros. Enquanto nação, porque ter deixado o seu esposo, ter deixado Deus e partir, se prostituir em tudo que é bosque. Essa é a palavra que Deus tinha. Então Deus tinha rejeitado a nação de Israel por causa dos seus pecados. E logo após a questão desse período que houve do cativeiro, tanto cativeiro, principalmente a questão do cativeiro babilônico, porque posteriormente o cativeiro de Israel, o cativeiro chamado Assírio, praticamente Israel vai assim quase sumir do mapa, as 10 tribos. Ficaram os poucos remanescentes dessas 10 tribos. Já do reino do sul, o reino de Judá, conseguiu conservar muita cultura e também os seus hábitos e seus costumes e sua cultura, tá bom? Então vou dar algumas informações aqui. Por exemplo, vida após o cativeiro. Anote aí, viu? O cativeiro babilônico demorou cerca de 70 anos. De 606, que foi quando levou a primeira leva, até 536 a.C. Cativeiro babilônico. Logo após, no período de cativeiro, muitos livros foram escritos na Bíblia Sagrada. Talvez você possa até não saber, mas muitos livros da Bíblia foi escrito quando o povo de Israel estava no cativo. Era cativeiro da Babilônia. Então eu acho isso interessante para que nós possamos perceber que mesmo diante da crise, mesmo diante de situações adversas, Deus ele continua falando, Deus continua levantando homens, Deus continua levantando mulheres. Em meio às crises, Deus continua falando com o seu povo, desde que o seu povo queira ouvir a voz de Deus. Então, mesmo durante o cativeiro, Israel conseguiu escrever vários livros da Bíblia Sagrada, que nós conhecemos. Vamos lá? Livros escritos no período do cativeiro. Tiveram o livro de Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Esdras, Neemias, Esther, Ageu, Zacarias,
e Malaquias. Então, se você ver, esses livros todos foram escritos no contexto do cativeiro. Então, serve para você perceber qual era a característica, como vivia o povo, como estava a situação do povo, tá bom? Agora, benefícios que trouxe a diáspora, né? Esse período de exílio, de separação da nação de Israel, que foram tirados de Jerusalém e levados para cativo. Veja só algumas coisas que surgiram nesse período também, em que o povo estava lá no cativeiro e serviu também pós-exílio, tá bom? Benefício. Vou botar assim benefícios, viu? Primeira coisa, surgiram as sinagogas. Você sabe muito bem que o povo só adorava no templo. O povo só tinha o costume de adorar o templo. Só que o templo tinha sido destruído. E como é que o povo vai adorar se não tinha templo? Me diga aí, como é que o povo ia adorar se não tinha templo? É claro, então, que começaram a surgir também o que nós chamamos das sinagogas. Pequenas casas, pequenos salões, onde aconteciam reuniões periodicamente, para que pudesse tratar da palavra de Deus, para que a palavra de Deus pudesse ser ensinada. Senão o povo ficaria sem conhecimento da palavra de Deus, sem estudo da palavra. Então agora o estudo já não acontecia mais no templo, até porque o templo não existia. Então começaram a se formar também pequenas sinagogas, salas, pequenas reuniões em lugares específicos, para que o povo pudesse ser ensinado sobre a palavra de Deus, tá bom? Então isso surgiu também no período ali do cativeiro e pós-cativeiro. Surgiram sinagogas. Surgiram também os escribas, que foram fundamentais para a conservação da Bíblia Sagrada. Se não fossem os escribas, a Bíblia Sagrada não teria sido conservada. Então, desses escribas começaram a aparecer vários copistas da lei, que começaram a escrever a Bíblia, começaram a escrever os livros, para que os livros não pudessem se perder ao longo da história e mesmo com a destruição que estava tendo. Então surgiram os escribas, que são conhecedores da lei, porque eles faziam a cópia constantemente da Bíblia Sagrada com todo o cuidado possível. Nesse período também surgiram, que foi formado um Antigo Testamento. Olha, quando termina, principalmente a questão do término, né, da questão da diáspora, da questão do próprio cativeiro, é quando é formado o canor do Antigo Testamento. Por isso que Malaquias foi um livro escrito nesse período, que é o último livro do Velho Testamento. Também, de um certo modo, a idolatria ao qual Israel vivia antes do cativeiro começou a ser abolida. Deu para entender? Então a idolatria desse período cativeiro e pós-cativeiro começou a ser abolida dentro do povo de Israel, por causa dos ensinamentos que eram tidos na sinagoga, por causa do sofrimento que era tido. A grande parte da nação de Israel se voltou para Deus a clamar e buscar o Senhor. Isso com relação à nação de Judá, do reino de Judá, porque já o reino de Israel, as 10 tribos, praticamente vieram uma grande dispersão e perderam um pouquinho a sua originalidade. Até você pegou? Eu acho que essas informações já valem para você dar aquele like, viu? Fala a verdade. Uma informações dessa é boa, viu? Por gentileza, se inscreva no nosso canal, gente. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like, deixa a sua pergunta, tá bom? Isso você me ajuda com o meu canal a estar divulgando. Você me ajuda também que o YouTube leve o meu canal para mais outras pessoas a terem conhecimento da palavra do Senhor, tá bom? Mas vamos continuar, que tem muita coisa interessante aqui para nós estarmos estudando. Vamos lá, para o ponto 1. O período pós-exílio, o contexto samaritano. Você sabe muito bem que o samaritano, na verdade, era formado pelo povo de Israel, que samaritano vem de Samaria, que Samaria ficou sendo a capital do reino do norte, que eram, no caso, as 10 tribos de Israel, que se dividiram no período do rei Roboão, filho de Salomão. Então, quando se fala do povo samaritano, nós estamos falando do povo de Israel, que conviviam ali em Samaria. Só que no cativeiro assírio, o que aconteceu? O rei pegou ali as pessoas que moravam em Samaria, pegou várias pessoas que moravam em Samaria, levaram para outros países, outras regiões, e trouxeram pessoas de outras religiões, de outra região, de outros países, para morar em Samaria. Por que isso? Era a forma de governo dos assírios. Eles queriam que o povo se misturasse, para que pudesse perder identidade, pudesse perder as suas características, pudesse perder a sua formação, a sua cultura. Então o povo da Síria fazia assim, né? Assim aconteceu. Israel começou a casar-se com pessoas que não deveriam. Israel começou a casar com pessoas de outras nacionalidades. As pessoas começaram a misturar as culturas, a religião, os deuses. Então começou a haver uma grande mistura entre o povo de Israel e essas outras nações trazidas para morar em Samaria, ou que o povo de Israel também, que foram morar em outros países. E isso acabou perdendo a identidade. Por isso que depois que passa esse período assim, exílio, de um certo modo, praticamente ninguém conhecia mais as 10 tribos.
Ninguém conseguia mais identificar as 10 tribos de Israel por causa dessa mistura com o povo. E você sabe muito bem que desde o início, Deus já tinha dito para a nação, para o povo, que eles não poderiam se misturar com as nações. Eles deveriam ser um povo separado, escolhido, que deveria tudo ficar entre si mesmo, para que a identidade deles não fosse perdida. E foi exatamente o que aconteceu. Então, por isso que os samaritanos no Novo Testamento, você vai ver muita discussão de Jesus que pregou para a mulher samaritana, e o povo não queria, porque os judeus das duas tribos, Benjamim e de Judá, do Reino do Sul, não gostavam do povo de Samaria, porque eles viviam uma grande mistura. Sem falar também, que nesse instante eu vou comentar aqui, que esse povo samaritano também foram uma grande dificuldade, colocaram bastante dificuldade para que Jerusalém pudesse ser restaurada. Como eles não tiveram a sua terra restaurada, o seu povo restaurado, eles também fizeram uma grande, dificultaram bastante a vida do povo do Reino do Sul, pudesse assim estar restaurando a cidade, restaurando o templo e assim por diante. Vamos ver daqui a pouquinho mais sobre isso. Tá bom? Cumpriu-se as profecias. O povo, irmãos, foi levado cativo por ordenança de Deus. Foi Deus que permitiu. Isso estava dentro do projeto de Deus por causa do pecado do povo. Então, todas as vezes que o ser humano ele toma atitude fora da direção de Deus, terá consequências nas suas vidas. Então, Israel ele foi levado cativo porque a palavra de Deus dizia que assim seria. O próprio profeta Isaías profetizou isso muito antes, que o povo seria levado para o cativo. E assim aconteceu para cumprir com a palavra de Deus. Porque aquilo que Deus ele promete, ele cumpre. Tanto coisas boas como coisas ruins. Quando fala assim de coisas ruins, é consequência dos nossos atos. Toda vez que nós errarmos o alvo, toda vez que nós pecarmos como o Senhor, e a palavra pecado significa errar o alvo, como Israel tinha errado o alvo perante com Deus, Israel agora sofreu as consequências dos seus atos. Para você ver, é tão forte a questão de Deus, que o comentarista dele colocou aqui, que Isaías, cerca de 150 anos antes do período do exílio, ele já tinha profetizado que um rei chamado Ciro permitiria o retorno de Israel para Jerusalém. E isso aconteceu. Você pode ver isso em Isaías 41, versículo 1 a 4. Que tudo o que Deus promete acaba se cumprindo. Então Isaías profetizou isso cerca de 150 anos antes. Até o nome do rei disse. E isso deu exatamente do jeito que Deus prometeu. Do jeito que Isaías profetizou, foi do jeito que Deus realizou o milagre, a grande bênção para a nação de Israel. Agora, o retorno para Jerusalém. Tá bom? Ponto 2. Um sonho realizado. O povo de Israel... Quem estava no cativeiro, irmãos, tinha muitas dificuldades, a opressão, a escravidão, a escravatura, e assim por diante. Tudo isso trazia prejuízo na vida do povo. Era prejudicial para a vida do povo. Mas, quando acontece a chamada de Deus e Deus começa a cumprir a palavra, que Israel retornaria para a sua terra, o povo de Israel no Salmo 126, ele vai dizer que é como se fosse um sonho. Porque eles estavam vivendo como se fosse um sonho, uma vida de opressão, e de repente Deus agora cumpre com a sua promessa e estaria retornando novamente Israel para a sua terra prometida, a terra prometida dada pelo próprio Deus. Israel tinha desfrutado dela, mas tinha perdido. Então agora seria como se fosse um sonho. E esse retorno demorou cerca de 100 anos. Olha, até a primeira leva, porque assim como para o cativeiro foram cerca de 3 períodos, foram 3 levas que Nabucodonosor fez para Israel, levou um tanto, levou outro, depois levou outro. A leva também para o retorno de Israel para Jerusalém foi também em 3 períodos, tá bom? O cativeiro foi em 3 períodos, Nabucodonosor levou o povo de Israel por 3 vezes. E a mesma forma, o povo de Israel retorna para Jerusalém em 3 períodos também distintos, tá bom? E isso demorou cerca de 100 anos. Então, se você for ver, irmãos, às vezes quando Deus promete alguma coisa, Deus tem um tempo determinado para cumprir. E nós devemos esperar o tempo de Deus. Eu quero saber se isso aqui é água ou se isso aqui é café ou se é um suco, viu? Vamos ver aqui agora as expedições do retorno. Primeiro momento, a primeira expedição foi ofertada, por Zorobabel, com o objetivo de reconstruir o templo. Que você sabe muito bem a importância que tinha o templo para o povo de Israel. Então Nabucodonosor, na sua terceira leva, que ele invade Jerusalém e agora destrói tudo, até o templo, destrói a cidade, leva todo mundo cativo, só fica em Israel as pessoas pobres, as pessoas doentes, as pessoas miseráveis, pessoas que não tinham condições de fazer nada, que vivem morando dentro de Israel, dentro de Jerusalém. O restante leva todos os inteligentes, todos os sábios, todos os mais bonitos, toda a família real, todos os soldados, e leva para morar dentro da Babilônia. E a primeira leva de retorno acontece com Zorobabel. Você pode ver isso em Êxodo capítulo 1, versículo até o 6. A segunda expedição. E qual é o objetivo de Zorobabel? Ele foi construir o templo.
O rei Medo-Persa permite que Zorobabel vá até Jerusalém para reconstruir o templo, para construir o templo. Por isso que o templo posteriormente é chamado do templo de Zorobabel, porque foi ele que foi o mentor, foi ele que foi o edificador desse período. A segunda expedição marcou o retorno dos escribas, Esdras e alguns sacerdotes que foram com ele aproximadamente 60 anos após a reconstrução do templo. Ou seja, Esdras foi para regularizar a questão da escrita, da questão da lei do Senhor, da questão da palavra de Deus, para que o povo pudesse retornar, ter conhecimento de Deus, o que é que Deus gostava, o que é que Deus proibia, para que Israel não sofresse mais as condenações. Então você pode ver isso em Esdras capítulo 7. E isso demorou cerca de depois de 60 anos que o templo tinha sido construído. Que depois eu vou falar mais alguma informação sobre o templo, tá bom? Esdras partiu com a missão espiritual de fazer uma reforma de adoração e na prática do povo que naquele momento não estava vivendo a espiritualidade boa. Então por isso que Esdras foi restaurar a lei, a palavra do Senhor, o ensino da palavra de Deus, restaurar essa questão das sinagogas, organizar as sinagogas, para que a palavra de Deus pudesse assim ser lida. Vejamos, Neemias agora, ele foi o terceiro, agora o líder político. Neemias foi o líder da terceira leva, de quando soube a situação de Jerusalém, que estava solicitando e pediu autorização para o rei Artaxerxes pudesse assim permitir que fosse restaurado agora os muros e os portões de Jerusalém. Porque, irmão, se os muros e os portões não fossem restaurados, qualquer pessoa poderia invadir Israel e destruir Israel novamente. Então Neemias agora ele vai para reconstruir os muros e as portas de Jerusalém. Algumas pessoas foram até Jerusalém. Quando retornaram, Neemias chega e pergunta: como é que está a minha cidade, Jerusalém? E começar a falar: está destruído, os muros estão quebrados, as portas estão todas queimadas. E Neemias vai dizer que ele chorou muito e começou a buscar o Senhor, jejuar, clamar a Deus, e foi pedir permissão ao rei para que ele pudesse retornar para a sua terra e assim reconstruir os muros, porque se fazia necessário. Reconstrução, no terceiro ponto aqui, reconstrução. Foco, oração e oposição. Com o retorno dos cativos para Jerusalém, precisava ser reconstruída. Então, se você for ver, precisava ser construído o templo, e assim foi. Precisava ser construída a questão da lei da adoração a Deus, da questão da própria escrita da palavra do Senhor, e assim foi. Precisava ser construída os muros de Jerusalém, as portas precisavam ser reedificadas. Mas tudo isso, irmãos, não foi fácil não. Mesmo dentro do projeto de Deus, mesmo sendo da vontade do Senhor, mas isso não foi feito da hora da noite para o dia não. Teve muitas dificuldades, você vê, foi cerca de 100 anos, e muitas dificuldades dentro do próprio povo, porque muitos que estavam em Jerusalém não queriam, muitos samaritanos se levantaram contra. Olha, isso aí, muitos dos próprios povos tentaram dificultar, botaram palavra de desânimo, dificultava a arrecadação, dificultava o recolhimento de dinheiro, levantou algumas guerras para que o povo pudesse desistir. Então Zorobabel, Esdras, Neemias enfrentaram muitas dificuldades para que o culto a Deus pudesse ser restaurado. Então por isso também que Israel nunca gostou, não gostou dos samaritanos. Porque os samaritanos também fizeram muitas guerras, dificultaram bastante, com palavras, com insultos. Tanto que chegou um momento que os soldados que estavam restaurando, um tinha que segurar, com a mão trabalhava e outra mão segurava a arma, para que eles não pudessem assim morrer por causa da grande opressão que estava acontecendo. E deu para entender, irmãos, que tudo que nós fazemos na obra do Senhor vai ter dificuldade? Mesmo fazendo a vontade de Deus, vai ter pessoas que não vão gostar, que vão se levantar, que vão dificultar, não vão permitir que você cresça, não vão permitir que você construa, não vão permitir que a obra do Senhor venha crescer. Mas eu tenho uma coisa para dizer de Deus: maior é Deus, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que nos chamou, ele também guardará e capacitará a nossa vida para que nós possamos exercer o ministério de Cristo. Oh, glória! Para você ver, os construtores precisavam se organizar de uma forma que a construção era para demorar questão de meses, mas demorou apenas 52 dias. Porque trabalhava para mim de manhã, de tarde e de noite, dividia em várias levas. Então uma pessoa cuidava da guarda, outras pessoas construíam. Tudo isso por causa da dificuldade entre um meio do próprio povo. Existia essa dificuldade. E já com relação à construção do templo, foi algo que até nos deixa bastante triste. O povo de Israel, irmãos, começaram a ficar tristes quando viram a construção do templo feito por Zorobabel. Porque o templo feito por Zorobabel não tinha a mesma glória, não tinha a mesma beleza, não tinha a mesma estrutura, chega a ser a metade praticamente do templo de Salomão. Então quando o povo de Israel começou a ver o templo e viu a grande diferença que tinha, que não tinha essa beleza, não tinha essa formosura, não tinha essa glória, não representava a grandeza da história de Israel, começaram a enfraquecer, começaram a desistir, começaram a deixar de lado a construção do templo. E precisava sempre Zorobabel dar a palavra de ânimo, de coragem, para que o povo pudesse entender
pudesse entender que ali também estava a presença de Deus. É quando Deus vai começar a levantar agora os profetas. Deus agora levantar os profetas, em destaque o profeta Ageu e o profeta Zacarias, Esdras capítulo 5, versículo 1. E é esse profeta que vai chegar e vai profetizar o quê? Que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Mas quando fala que a glória da segunda casa será maior do que da primeira, não está se referindo à questão da estrutura física do templo. Estava se referindo que Jesus Cristo, que o Messias, que o Filho de Deus entraria nesse templo. A glória da segunda casa seria maior, não por causa da sua beleza física, por causa da sua estrutura, mas porque o Messias, o escolhido, o ungido de Deus, entraria nesse templo. Então, quando Jesus veio à terra, Jesus não entrou no templo de Salomão, Jesus entrou no templo feito por Zorobabel. Então, por isso que a glória da segunda casa seria maior, porque esse templo, que a sua estrutura era menor, era inferior, mas, no entanto, ela teria o privilégio de entrar o Messias, o Filho de Deus. Aleluia. Dá para você dar uma glória a Deus aí, viu? Pergunte a sua turma aí. Por quê? Porque foi profetizado que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira, se o templo era inferior. E você já sabe a resposta, né? É porque o Filho de Deus entraria por esta porta, entraria pelo templo de Zorobabel e assim estaria edificando, construindo, favorecendo, entrando e cumprindo com a lei, conforme diz a palavra do Senhor. Vejamos. Zacarias também foi usado por Deus relatando uma série de visões sobre as obras do templo. Por isso, irmãos, tudo isso, irmãos, foi para tentar animar o povo. O próprio Zacarias vai ter várias revelações com relação à restauração de Israel, com relação ao Messias pisar no Monte das Oliveiras, ele se abrir e fazer um vale para que Israel pudesse se livrar dos seus inimigos. Mas tudo isso se referindo à questão escatológica. Por isso que o livro de Zacarias é talvez um dos livros do Velho Testamento mais escatológico. É um livro também escatológico que vai trazer principalmente a questão da grande tribulação e o julgamento das nações. E também concernente o milênio de Cristo. Mas isso eu vou deixar aqui para você depois que você comprar meu livro, tá bom? Descomplicando a escatologia, eu falo isso mais no meu vídeo, no meu livro. E também tem uma playlist que eu vou deixar aqui só sobre escatologia, para que você possa assistir e assim ter mais conhecimento da palavra do Senhor. Então Deus já sabendo do desânimo do povo, Deus já sabendo que o povo estava esmorecendo, estava desistindo, estava deixando de fazer a vontade do Senhor, Deus agora levanta os profetas para que os profetas pudessem falar a palavra de Deus e servir também de ânimo. Sem falar também que muitos judeus, quando chegaram em Jerusalém e viram a dificuldade que estava, em vez de cuidar da casa de Deus, começaram a construir suas próprias casas. Ei, meu Deus do céu, o crente é só o sangue de Jesus, né? Para você aconteceu isso, ou seja, o povo deixou de construir o templo, deixou de se preocupar com a casa de Deus e começou a se preocupar, gastar suas forças, gastar seus recursos nas suas próprias casas. Então, de certo modo, ele estava fazendo tudo para que as suas casas pudessem ser bonitas, pudessem ser belas, e o templo do Senhor estava parado, ninguém fazia nada, porque desacreditava da glória de Deus naquele templo. Então é quando Deus levanta os profetas para mostrar que a glória da segunda casa seria maior, que Israel necessitava restaurar, que Israel precisava construir o templo, porque era essa vontade de Deus, que Israel não poderia ficar somente pensando em si, nas suas próprias casas, precisava ter cuidado com a vida espiritual, porque é isso que estava em jogo. A intenção, irmãos, é que Israel não pudesse perder a sua identidade de como servo do Senhor. É que Israel não perdesse a sua característica como servo de Deus. Então por isso a preocupação com o templo, por isso a preocupação com a lei, por isso a preocupação com os escribas, por isso a preocupação com a Torá, por isso a preocupação com os canões, o canon bíblico, para que Israel pudesse adquirir conhecimento da palavra do Senhor. Tá bom? Já vou encerrando aqui agora, deixa eu ver se você tem mais alguma pergunta. Eu acho, irmãos, que é praticamente isso aí, viu? Então, irmãos, que você estude, que você medite na lei do Senhor, se inscreva no meu canal. Gente, meu Deus do céu, tantas informações interessantes, viu? Se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixa o seu like. É muito importante você fazer isso. Você me ajuda quando você faz isso. Deixa a sua pergunta. Por favor, gostaria que você tirasse um print assistindo minha aula e me marque lá no meu Instagram, Pastor Giovanni Santos. No link aqui no meu site, tem um link. Todos os links que vocês precisarem estão na descrição aqui no meu link do meu site. E lá você vai ter acesso aos cursos que eu estou oferecendo, você vai ter acesso comprar o meu livro, você vai ter acesso às minhas redes sociais e que Deus assim esteja lhe abençoando, tá bom? Pai do Senhor, até o próximo vídeo, se Deus permitir.